Boa noite, pessoal. Alunos aí do segundo ano de Ciências Contábeis, nossa disciplina de contabilidade de custos, para mais uma aulinha, e dando continuidade, dando sequência às metodologias de se apurar os custos, né? Hoje vamos ter o início da aula falando sobre custeio baseado por atividades, o ABC, né? Então, nós já vimos aí o custeio por absorção, estudamos também o custeio variável, o custeio direto, entendemos as nomenclaturas, fizemos passo a passo do esquema básico de apuração de custeio, que é entender o que são os gastos dentro de uma empresa, separar esses gastos, o que é custo, aquilo que está alocado ao produto de maneira direta ou indireta, né, entender os que são gastos, custos fixos, custos variáveis está relacionado com a demanda, os custos fixos são aqueles que possuem uma característica com menos oscilação dentro do volume de produção, né, são mais determinantes, pode haver uma pequena oscilação que não seja tão relevante, tá certo? E agora, né, nós sabemos o que é despesa, a despesa está fora, vamos lembrar sempre da DRE, que é a nossa demonstração de apuração do resultado do exercício. Então, quando você vai lá, você está olhando lá receitas, as deduções das receitas, depois, logo abaixo da receita líquida, vem o que está centrado no nosso estudo, a nossa disciplina de contabilidade de custo, que é o apontamento do CPV, do CMV ou do CSV, certo? Então, nós vemos aí desde o começo do ano, estudando toda essa nomenclatura, todos esses dados que estão aí dentro do custeamento, dentro dos gastos relacionados com os custos de produtos e serviços, tá certo? E agora nós vamos avançar mais um pouquinho, tá? Então, o custeio ABC é um método de custeio que está baseado unicamente nas atividades que a empresa efetua, tá certo? Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui para vocês irem entendendo como se aplica o custeio baseado por atividade. Veja bem, eu trabalho numa empresa que origina grãos, certo? Que vende insumos agrícolas. Então, eu vou pensar lá numa atividade que acontece dentro da minha empresa. Então, eu tenho dentro do meu, vamos dizer assim, do meu objeto social, a atividade de recebimento de cereais. Essa é uma atividade. Então, eu posso caracterizar isso como uma atividade dentro da minha empresa, certo? Assim como eu posso ter outras atividades relacionadas à produção, à área de custos, né? Eu posso ter dentro dessa área também de grãos, padronização, secagem. Estão entendendo? Então, são atividades que ocorrem dentro dessa área. Bom, quais são as atividades que estão voltadas para o processo de fabricação dos produtos? Então, isso é a primeira análise que nós temos que fazer dentro do custeio baseado por atividades. Então, nunca percam o foco, né, do custo, daquilo que está relacionado ao produto e ao serviço, certo? A fabricação de um produto, a realização de um serviço, certo? Então, nunca perca esse foco, porque às vezes, né, a gente entra dentro de uma atividade, professor, tem atividade de comercialização, tem atividade administrativa, de fechamento de balanço. Não, são atividades que ocorrem dentro da empresa. Mas aonde está o nosso foco, pessoal? Na área de custos, certo? Então, nós vamos pensar nas atividades que estão dentro do processo de fabricação dos seus produtos, certo? Quem pensou nisso? Olha só, para vocês verem, quando nós falávamos lá na história da contabilidade de custo, lá no início do nosso ano, quando nós estávamos falando sobre isso, né, e fazendo uma pequena entrada à matéria,
né, para vocês, poxa vida, é uma área que está evoluindo bastante, é uma área que foi segmentada dentro da ciência contábil, uma disciplina que tem todo regras, que tem todo um investimento, tem todo um processo, que às vezes pode ter até um controller, um gerente, um supervisor, e tantas outras coisas que ocorrem. Por que tudo isso? Porque ela é de grande importância dentro da empresa, né? Tanto é que foi alvo de estudo nos anos 80 por Kaplan e Cooper, certo? Então eles olharam para tudo aquilo que já existia, desde a era comercialista, ou era comercial, ou mercantilista, como a gente fala, onde estava ali mais focado naquele sisteminha de estoque inicial, mais compras, menos estoque final, pronto, tá feito o nosso custeamento, tá ali o nosso CMV. Funciona bem dentro das empresas que comercializam produtos, tá certo? Mas depois foi se tornando complexo, né? Logo que surgiu as industrializações, as tecnologias, as atividades, né? Hoje nós falamos em micros, né? Em nanos. Antes se falava em micro, agora nós já estamos falando em nanotecnologia, né? Nós já estamos vendo os equipamentos, né? Dei o exemplo do celular. Antes você andava, parecia uma árvore de Natal, né? Era uma câmera fotográfica, um gravador daquele, um lugar para guardar fita cassete, parecia o Batman, cheio de acessórios, cheio de coisa. Hoje, você carrega tudo dentro de um pequeno aparelho micro, e já estão desenvolvendo coisas nano, onde você vai simplesmente clicar, né, e trabalhar situações que a gente só via em filmes de ficção científica. Então, está tudo se tornando uma realidade, né? Devido a quê? Devido às pessoas, devido aos cientistas, devido aos estudiosos, aos doutores, aos mestres, que se propõem a estudar a ciência e fazer a evolução dela, de acordo com tudo que vai se evoluindo no mundo, certo? Então, aí a gente ouve, nossa, professor, Harvard, né? São estudiosos de Harvard. Sim, e aí o que eles viram? Eles viram muitas arbitrariedades em sistemas que apuravam custos. E aí eles criaram um novo método de apuração de custo por atividade, tá? Que deram o nome de custo ABC. Tá certo? Nesse sistema de custeio, percebe-se melhor a visualização dos custos através da análise das atividades executadas dentro de uma empresa e suas respectivas relações com os objetos de custo, tá certo? Então, o nosso foco está voltado às atividades onde se produz produtos e serviços. E é ali que nós vamos estar focando. Quais atividades que estão interligadas, né? Então, eu falava ali da área que eu trabalho de originação. Então, por exemplo, eu tenho uma área de recebimento de grãos. Olha para vocês verem a atividade, olha como é que fica legal a gente analisar através do custo ABC, e com essa simples explicação, não vou resumir o método, mas vou dizer para vocês como que facilita o entendimento. Então, atividade de recebimento de grãos. Se vocês adentrarem dentro de uma empresa, e isso é possível a cada um de vocês que estão me ouvindo agora, assistindo essa aula, porque nós temos aqui uma região extremamente agrícola, com diversos silos, diversas empresas que comercializam cereais, soja, milho e trigo aqui na nossa região. Então, toda pequena cidade, média cidade ou grande cidade da nossa região tem essas empresas e elas abrem as portas para nós vermos. Agora, nessa época de pandemia, talvez a gente não tenha tanto acesso, tá certo? Mas muitos de vocês também devem trabalhar, às vezes, ou já trabalharam, ou conhecem muito bem essas empresas. Então, ó, quando você imagina uma atividade de recebimento de grãos, parece simples, né? O caminhão vai lá, professor, sai da roça do produtor e carrega lá, a colheitadeira vem, joga um monte de grãos lá, e ele vem, o senhor recebe os grãos lá na empresa. Perfeito? Perfeito. Parece simples, mas não é, né? É o que nós chamamos lá, é porteira para fora. Porteira para fora,
o produto não é da empresa. Tá certo? Agora, à medida que ele vai sair de lá, e ele vai ser o que nós chamamos de porteira para dentro, onde eu, poxa vida, eu vou abrir lá a cancela da minha empresa, eu já tenho uma partezinha, né, que nós podemos chamar aí, começa a fazer uma coisa que existe dentro do custeio baseado por atividade, que é o rastreamento, eu já começo a rastrear a atividade. Opa, peraí, abriu o portão, essa atividade pertence ao recebimento de grãos ou não? Nesse momento. Então, é uma pergunta que eu tenho que fazer. E aí eu já começo a estudar a atividade e já começo a aplicar o método. Olha que interessante, né? Porque é dessa forma que vai se executando. É dessa forma cuidadosa que nós começamos a criar o método de análise do custeio por atividade da atividade de recebimento de grãos. Certo? Depois eu vou trazer slides, vou trazer fotografias, estou bolando aqui como é que eu vou fazer isso de uma forma dinâmica para apresentar para vocês. Tá certo? Que não tome muito tempo, que não fique muito pesado e que vocês consigam enxergar aí por essa tecnologia. Interessante, porque o caminhão está chegando lá, ó, e o que, que vai acontecer? Né? Abriu o portão. Ele já vai entrando para dentro da empresa? Não. Dentro dessa atividade, existem várias situações, vários alocamentos de gastos que nós vamos fazer para cada função, para cada fluxo de processo que está acontecendo na atividade. Então, nós fazemos um estudo bem cuidadoso para entender todo o fluxo. Opa, peraí, então nós temos o cara aqui que está recebendo, está abrindo o portão, ali ele vai indicar ou já vai ser uma coisa estratégica dentro da empresa, o caminhão ir para quê? Primeiro, ele vai fazer uma pesagem. Opa, então, peraí, dentro do processo da atividade de recebimento de cereais, tem que ter alguém que está abrindo a cancela, está autorizando a entrada do caminhão. Eu tenho que ter outro que vai fazer o quê? A pesagem desse caminhão que está chegando lá cheio de produto. O cara, então, tem que ter um conhecimento, ele tem que ter uma balança para fazer a oferição disso. Ele vai emitir, né, relatórios, que nós chamamos lá de como é que chama? Romaneio. Né? Então, tem um romaneio que vai sair, o cara vai dar uma olhada lá, vai conferir, e existe processos, né? Antes, aí fez lá a pesagem, o caminhão sai, aí vai vir um carinha lá, vai furar com equipamento, vai tirar algumas amostras, entendeu? Então, tudo isso vai acontecendo. Então, olha, dentro disso, nós vamos tendo o rastreamento de várias funções, né? De vários processos que estão acontecendo. Espera aí, o professor, só para receber cereais, então tem um cara que cuida do portão, tem um cara que cuida da balança, tem um cara que tem que saber medir a balança, aí tem um cara que vai com o baldinho lá, vai, né, ou furar com o calador, que é um equipamento que existe, ou vai usar o calador eletrônico, que já cai lá e já fura em alguns pontos, então tem que ter o operador de máquinas, que vai fazer isso aí ele vai tirar essas amostras, vai pôr no baldinho, vai voltar para a área da balança, ou para o laboratório, né? E aí, lá no laboratório, ele vai pegar e vai classificar o produto. Tudo isso está acontecendo na atividade de recebimento de grãos, né? Na recebimento de cereais. Então, veja bem, daí lá no laboratório tem mais um cara que vai estar classificando, que vai estar vendo se tem umidade, se não tem umidade, se tem avariados, se não tem avariados, se esverdeados ou não tem esverdeados, e assim a coisa está acontecendo ali e as coisas vão surgindo. Então, olha só, numa atividade eu vou fragmentando ela, eu vou fracionando ela, eu vou rastreando todos os meus gastos dentro dessa atividade. Então, nesse simples exemplo, eu estou mostrando para vocês como funciona o custeio baseado por atividades, tá certo? Então, é isso. Eu pego uma atividade do início ao fim, até o momento em que esse caminhão vai chegar lá
no meu silo, ou no meu tombador, ou em outras situações que ocorrem lá, e vou descarregar a mercadoria. Aí começa um outro processo, uma outra atividade, onde essa mercadoria ela vai correr por todo o silo e vai secar, e opa, daí já é outra atividade, professor. Então, essa atividade aqui teve um início, meio e fim. E dentro dessa atividade eu estou vendo tudo o que está acontecendo nos mínimos detalhes, tá certo? E vou tirando as informações. E aí eu começo a analisar, né? Eu começo a fazer cálculos, eu começo a entender, né, tudo o que ocorre dentro dessa operação. Eu vejo falhas, eu vejo situações que podem ser melhoradas, né? Por quê? Porque eu consigo medir. A cada caminhão, o processo é o mesmo. E eu vou comparando. Opa, para caminhões de X tara, né, de toneladas, ele tem um custo padrão. Para bitrem, outro custo padrão. Para carreta, outro custo padrão. Então, eu começo a fazer escalas, eu começo a rastrear tudo isso e poder, dentro de um sistema baseado por atividades, por fluxos de processo, etc., detalhar os meus gastos. Né? Por isso que ele é um custo que vai determinar, vai exigir muita qualificação dos profissionais, vai exigir um conhecimento da atividade, né? Veja bem, pessoal, o cara que planeja isso, ele tem que ver várias situações. Vou dar um exemplo só de balança, né? Quem conhece aí uma balança de pesar caminhão sabe como é que funciona. Às vezes ela tá lá, tem todas as marcaçãozinhas, mas às vezes do lado aqui tem um murinho, do outro lado tem outro murinho. Tem situações que pode ocorrer. Debaixo da balança tem um monte de fio, porque é tudo automático, né? Por ali caem grãos, às vezes tem ratos que andam por ali. Então, olha, tem uma série de coisas que a pessoa tem que conhecer da atividade. Porque um erro ali, o cara não conferir a balança, logo que ele liga todos os equipamentos, vê se ela está certinho, se está pesando, se está ok, né? Se ele não olhar por baixo, está tudo funcionando, tudo certinho, se tem nada desligando, isso pode acarretar em números divergências de peso. Se o cara, na hora que estiver posicionado na balança, não estiver certinho, então, às vezes, você tem que ter uma câmera, você tem que ter um espelho, você tem que estar vendo diversas situações, porque se o cara der uma encostadinha com o pneu ali na muretinha, já vai dar uma diferença que pode ser tonelada. Entenderam? Né? E assim vai. Então, tem diversos controles que nós aplicamos nessa área. O caminhão, se bobear, né? Se não tiver um controle, não tiver um equipamento de segurança, várias coisas acontecendo, tudo fica na gestão humana. A gestão humana é falha. A gestão humana também, às vezes, é corrupta. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, por isso que esse custo baseado por atividade, ele traz uma eficiência, né, maior no controle. Porém, como eu estou falando para vocês tudo isso, já perceberam, ele não é tão barato e tão fácil de aplicar como os demais custos, né? Então, assim, de uma forma geral, ele vê os recursos, ele vê as atividades, né, e ele cria os objetos de custo. Certo? Então, ó, todos os recursos que nós temos. Só nessa atividade aí nós temos portão, balança, nós temos classificador, nós temos calador, que pode ser automático ou não, nós temos o tombador, que pode ser automático ou não, tá certo? Nós temos parte química, que vai ver se o grão é, na hora de classificar lá no laboratório, se ele é genérico, se ele não é genérico, se ele for genérico, qual tipo de variedade que ele é, se é dessa, que tem royalties, se é de outra que não tem royalties, tá vendo? Tem que conhecer da atividade. Uma simples atividade, olha quanto informação. O que é royalties, professor? O que tem a ver royalties com esse produto? Ele é genérico. Se ele é genérico, ele tem uma patente. Se ele tem uma patente, alguém vai estar ganhando para eu poder comercializar aquele tipo de produto depois. E como é que eu faço a classificação? Ah, aí lá no sistema, professor, então também vou ter que dizer
qual o produtor, então, vão entendendo como que é, né, toda essa metodologia. Então, a gente tem que conhecer muito bem. Então, ele identifica os produtos e clientes mais lucrativos. Ele subsidia o redimensionamento da plataforma de vendas. Pô, ele dá muita informação para você fazer a formação de preço, para você colocar a tua margem de contribuição exata, ou perto da exatidão, no teu produto. Então, é claro que ele vai redimensionar essa plataforma de vendas, né, com revendedores, com distribuidores. Você vai conseguir customizar, ver que de fato você está gastando, para você poder saber o preço que você vai pagar e o preço que você vai vender, né, do teu produto. Como é que você vai comprar, como é que você vai vender. Ele melhora substancialmente sua base de informações para tomar de decisão, né? Não falei da balança? Tem também do calador. Gente do céu, vocês não sabem o que acontece nessa área. Como eu conheço um pouco dela, vou falar dela. O cara pode encher o caminhão de um lado com produto, né, misturado com terra, e o outro bom. Se o cara tiver ali, ó, o classificador, o cara vai e pega só do lado bom, o resto passa. Estão entendendo? Então, são situações assim que tem que ter o controle. Eu sempre bato na tecla com vocês. Financeiro e estoque é as duas áreas que a controladoria tem que atuar. E nós, dentro da área de custo, temos que estar atento a tudo. Porque qualquer erro, qualquer deslize, nosso custo vai ser totalmente irreal. E a formação de preço é irreal. E aí toda a cadeia de riqueza que a empresa vai gerar não vai trazer o benefício que ela precisa trazer, não vai trazer o lucro que ela planejou trazer. Olha que importante. E parece simples, mas não é simples. Né? Mas no dia a dia, professor, no dia a dia é isso aqui. Nós estamos falando aqui dessas coisinhas que eu estou trazendo para vocês do dia a dia. Conheçam os recursos. Né? Veja se a balança está boa. Já pensou? Chega 20 caminhão para pesar, está todo mundo esperando para o lado de fora, daí na hora que você vai ligar a tua balança, vê que você percebeu que um rato comeu a fiação e ela não vai pesar naquele dia, você só tem uma balança dentro da empresa. Por que você não viu na hora que você foi fechar? Ô, professor, por que você não viu durante a noite? Tem que ter alguém. Se é tão importante assim, tão necessário, se você não vai trabalhar 24 horas recebendo a mercadoria, né, vai ter uma paralisação, tem que ter toda essa ação. E tudo isso, quando a gente olha para a atividade e vê a importância dela, nós conseguimos verificar, nós conseguimos analisar, nós conseguimos ir passinho por passinho da atividade. Opa, entrou o caminhão. Opa, pesei o caminhão. Opa, classifiquei, emiti todos os documentos. Voltou aqui, porque, ó, deu probleminha lá, vai ter que pesar novamente. Volta para pesar, não tem problema nenhum. Errei na pesagem, volta de novo. E assim por diante. O cara que está na balança está vendo. Opa, agora sim, agora tá beleza. Pode liberar o caminhão, já temos a amostra, já temos tudo. Olha, pedacinho por pedacinho, todo mundo está trabalhando, a empresa está produzindo. Né, o processo está acontecendo, a atividade está acontecendo. Opa, joga lá para o tombador. Né? Eu lembro que a empresa investiu muito em tombadores. Né? Nós não tínhamos essa forma. O que é um tombador? É uma balança que vai erguer assim, ó, e só o cara abre a caçamba aqui do caminhão, já cai tudo ali e vai embora. Né? Que facilidade. Antes você tinha que ficar abrindo as bicas. O que é a bica? É debaixo dos caminhões. Opa, está vendo? Tem que conhecer da atividade. Tem que conhecer do que você faz. E o método ABC, ele vai trazer isso para você. Você está conhecendo os recursos. Você está vendo tudo que está acontecendo. Você está vendo se ali está gastando água, está gastando luz, está gastando salário durante a atividade. Né? Durante a atividade, você diz exatamente onde está gastando. Opa, está gastando energia ali, professor. Acabou de ligar o tombador e ele é automático. Ele levantou lá, opa, gastou mais energia. E desligou, né? Opa, funcionou. Quanto tempo leva para fazer isso com um caminhão X? 5 minutos. O cara fica lá 10 minutos. Pô, alguém tem que estar observando. Então, são atividades que estão sendo executadas. Né? E aí eu estava falando para vocês. Então, antes chegava, o cara abria ali, abria lá, abria por lá, né? Aquele
ficava ali aquele tempão. Agora não, o cara chega lá, estaciona, trava o caminhão, beleza, o negócio sobe lá, descarrega rapidinho, fecha, o cara já sai, já vai fazer outra carga. Né? Então, facilita. Então, isso é conhecer os recursos, isso é conhecer as atividades, fazer com que ela funcione. Até mesmo o percurso dentro de um pátio mudou muito hoje. Antes era uma coisa. Hoje você já vê que tudo está planejado dentro de um silo. Já entra aqui, já tem a balança, já entra por esse caminho, já dá a volta por aquele caminho, já descarrega lá e vai embora. Não fica atrapalhando. O outro já está na fila aqui, já está entrando, já está pesando, e já vai acontecendo tudo isso. Antes acontecia de dar a volta, de ir para cá, de ir para lá. Hoje mudou muito. Então, vocês veem que daqui dos anos 80, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, 40 anos, 30 e poucos anos atrás, mudou muito. Depois que passou a rever, a olhar para as atividades, né? Não só apurar custo e absorver, ou ver o que está ligado direto ou indireto, mas olhar para as atividades e começar a analisar as atividades, certo? A importância desse custeio, em virtude, né, que o mesmo não é apenas um que dá valor aos estoques, mas também proporciona informações gerenciais. Então, assim, ó, ele não dá só valor aos estoques, ele não trabalha só para que depois a gente tenha um produto bem alocado ou bem acabado. Ó, professor, teve toda essa área aqui, fizemos tudo isso, recebemos, secamos, o produto está belezinha, está disponível para venda, podemos embarcar. Já está padronizado, já está secado, já está classificado, eu já sei que ele tem um valor X no mercado, agora a área de venda já pode vender. Não é só isso. Durante todo o processo, ele me dá informação. Né? Recebemos um produto ruim pra caramba aqui. O cara teve chuva pra caramba na lavoura dele. Na hora de colher, os caminhões entrou, misturou com terra e veio um produto ruim. Opa, lá naquela outra região, não, naquela outra região colheu um produto bom pra caramba. Então ele me dá informação gerencial. Pera aí, gente, vocês não vão vender esse ruim agora, não. Aguarda, segura o ruim aí. Qual que é o mínimo exigido para padronizar, para exportar, para fazer tal coisa? Aí eu vou sentar com a minha equipe, eu sou o cara da área de custo, sou o gerentão lá, estou lá, ou eu sou o supervisor, eu sou o cara que decide, ou eu sou o controller, ou eu sou o assistente, não importa a graduação, tem que ouvir. Opa, peraí, então nós vamos fazer diferente. Cara, eu recebi 10 cargas de mercadoria boa pra caramba, decisão gerencial, e recebi uma carga de mercadoria ruim pra caramba. Se aquilo ali, na proporção, eu fizer um estudo, der para absorver aquele ruim, misturar com o bom, no final eu vou ter 11 cargas boas. Tudo tipo padrão. Porque o mínimo exigido de impureza em cada carga boa pode ser aquela carga ruim. Então, o que eu faço? O que a gente chama lá de blend, de mistura, né? Então, em grandes silos, né, grandes recebedoras de grãos, né, nós vimos aí vários, você vai lá no porto, isso acontece de montão, né, acontece de montão, o cara recebe carga de tudo quanto é lado, se você entregar a carga ruim, ele vai pagar o preço ruim para você. Agora, se você tem condição de fazer essa mistura, de fazer, são informações gerenciais que auxiliam na tomada de decisão, tá certo? Então, tudo isso vem olhando para a atividade, vem olhando para cada pedacinho daquilo que está acontecendo. Eu estou falando da minha área, mas vocês aí, se olharem para a área que vocês estão trabalhando, também vão ver que muita coisa pode ser melhorada, né? Desde que a gente tenha essa visão e tenha essa aplicação dentro, né, disciplina, dentro desse custeio baseado por atividades. O acompanhamento e correções devidas nos processos. Isso proporciona muita coisa. Então, você está vendo aqui, ó. Estou lá na balança, eu estou vendo que o pessoal entra de qualquer jeito, entra batendo caminhão. Opa, peraí. Amanhã eu vou fazer uma muretinha ali, vou corrigir a entrada na balança, vou fazer uma marcação com tinta para cá, vou direcionar o cara certinho para que ele venha em linha reta. A hora que ele entrar lá, eu vou pôr um cara lá, para aí, arruma aqui, beleza, agora vem. Agora vem devagarzinho, para aqui, tem que parar naquele local demarcado. Opa, aí você está corrigindo processos.
né? O cara que está lá no calador, opa, você vai tirar uma amostra aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito, no meio. Depois você vem para o meio do caminhão, você vai tirar do lado direito, do lado esquerdo e no meio. No final do caminhão, você vai tirar do lado esquerdo, do lado direito, no meio. Perfeito? Então, você vai colher 3 amostras aqui, 3 amostras aqui, 3 amostras aqui, vai classificar uma por uma e eu quero ver no final se a média é boa, se tudo bate, ou se tem diferenciação. É assim que você faz a classificação. Então, você está corrigindo o processo. Se tiver qualquer coisa ali, você vai fazer uma média e vai aplicar os descontos, os fracionamentos, aquilo que as tabelas exigem e tudo mais. Mas você está fazendo o quê? Corrigindo um erro que pode ter acontecido no processo. E você está vendo isso através da atividade que está sendo praticada. Isso também pode passar alguma coisinha, mas na hora que estiver descarregando o caminhão, você está de olho. Né? Você verifica se tudo aquilo que você aconteceu, está lá. Então, opa, pode ter um cara que fica correndo todo o processo. Olha, professor, mas dá para fazer isso caminhão por caminhão? Claro que dá. Né? As pessoas são treinadas para isso. Eu acompanhei esse processo todo e vou mostrar para vocês depois, com calma, nas próximas aulas. Então, o ABC tem uma vasta importância para as empresas, né? Pois trata-se de um sistema com alto grau de detalhamento, capaz de auxiliar e transmitir informações gerenciais, controles específicos, viabilizando assim para os gestores o acompanhamento, o controle e até a correção de determinados pontos dos procedimentos internos. Além do auxílio à gerência, ele também funciona como um sistema que dá valor aos estoques. Segundo Martins, diz que o custeio baseado em atividades é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Tá vendo? Então, Martins, estudando, Kaplan, né, viu isso, juntamente com o Cooper, né, e o que eles fizeram? Opa, nesse método, baseado por atividades, dá para corrigir sensivelmente algumas distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos, principalmente aqueles que a gente não consegue verificar facilmente. Não é isso que nós estudamos no custeio de absorção? Gente, tem vários custos que a gente não consegue ter uma facilidade para ver, para enxergar, para classificar. Então, o que o método faz? Opa, faz um método de rateio, estuda alguma coisa aí, não muito complexa, para que a gente possa, pelo menos, alocar parte deles no produto. Não é isso? Método de absorção. Aqui não. Aqui nós vamos ver, né, certinho o que deve ser alocado e o que não deve ser alocado. Certo? Cuidados ao planejar a aplicação do custeio ABC. Estabelecer um organograma da empresa, definindo as atividades que conduzem ao produto final, nós falamos no comecinho aí, então, as atividades estão relacionadas a custo, beleza? Identificar as diferentes atividades, eu falei de algumas aqui que ocorrem dentro do processo de originação de grãos, né? Então, nós temos o recebimento, nós temos a padronização, nós temos a parte de secagem, certo? Nós temos outras atividades que podem ocorrer, então identifique certinho as atividades, né? E veja bem as informações. Conheça as atividades, crie um manual de procedimentos, né? Questionário aos empregados, avaliação do tempo de trabalho de cada. Olha só, trabalhador, valoração dos recursos, identificação dos setores para cada atividade, tá certo? Isso é importante? Sim, eu preciso conhecer meus recursos, eu preciso saber o que está à disposição, está tudo funcionando, está tudo preparado, o que é que nós fazemos lá na empresa? Antes de começar a fazer uma reunião, treinamos tudo, conhece as peneiras, as balanças, vai trabalhar com desconto, não vai, conhecemos até o concorrente, como é que eles vão fazer, como é que eles não vão fazer, como é que todo mundo vai fazer esse ano na safra, como é que vai ser aplicado a forma de classificação, preços médios que vão ser trabalhados. É claro que depois, no decorrer, uma pode fazer um pouco mais, um pouco menos, é concorrência, tá certo? Mas o padrão, ele existe, então nós precisamos conhecer, nós precisamos saber os nossos funcionários, estão preparados para atender os clientes, estão preparados para realizar as atividades
que vão ocorrer dentro, né, de uma atividade maior, que é a colheita, né? Então, a colheita é uma atividade fora da nossa porteira, fora da nossa empresa, ela acontece na região, mas dentro dessa colheita, nós, como empresa, vamos ter várias atividades, certo? Identificar os custos indiretos, aquele que precisa de rateio, aquele que fala, oh, isso aqui é direto, isso aqui dentro do processo da atividade, isso aqui é alocação direta, esse aqui não, porque o cara que está abrindo o portão, ele abre o portão para receber os cereais, mas ele também abre o portão para venda. Então, aqui nós vamos ter que criar um método de rateio para esse cara aqui, o porteiro. Estão entendendo? Olha que legal. Ô, professor, agora ficou um pouquinho mais claro. Então, aqui nós estamos falando dos custos indiretos. Então, quando ele está recebendo, tem que ter um controle, um apontamento. Quando ele está, né, escoando o produto, vendendo o produto, tem que ter um controle para a gente saber. Então, ó, ele trabalhou tantas horas no recebimento, tantas horas, e isso dá para fazer com apontamentos. Estão entendendo? Olha que interessante. Professor, na hora que eu estou usando lá a balança, pesando para a entrada do produto, é custo. Na hora que eu estou pesando novamente o caminhão, porque pesa também para vender, a gente também faz um romaneio da nossa empresa aqui, antes de levar para o porto, de levar para o fornecedor, porque lá eles pesam de novo. Aí eu preciso saber do que saiu aqui da minha empresa para o que chegou lá na outra empresa. Pode ter uma diferença, pode ter uma quebrinha, né? Mas não pode ter muita. Então, são os controles que a gente faz. Então, com isso, a gente consegue identificar também os rateios, os métodos que podem ser aplicados, né, dentro da nossa atividade. Então, na construção do modelo ABC, a principal característica é determinar os cost drivers, né? Então, é aí que nós vamos entender todo o custo, né, e o rastreamento de todos os departamentos. É uma departamentalização, né? Para que produza uma relação direta à medida com o produto final. Mas como departamento, professor, dentro de uma atividade? Ué, são partes, né? São partes, os custos das partes, né? Os custos de cada partezinha que nós vamos ter que trabalhar dentro do nosso método de custeio por atividade. Então, nós vamos fazer esse trabalho de alocação, nós vamos fazer esse trabalho de rastreamento, tá certo? E assim, nós vamos indicando dentro de cada processo, né, de cada atividade que está acontecendo, né, os gastos que estão sendo incorridos de maneira direta e de maneira indireta. Né? Então, os drivers são os direcionadores de custo, né? E nós vamos estudar isso com mais calma, com mais tranquilidade. Pode ser definido como uma transação que determina a quantidade de trabalho aplicada em uma atividade para saber o seu custo. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui da atividade, ele é determinado em uma quantidade de trabalho. Por isso que eu falei que esse custo, ele não é tão fácil e tão barato, né? Apesar, professor, mas com conhecimento desse, a gente trabalhar algumas ferramentas dele dentro da nossa empresa, é isso que nós fazemos. Às vezes eu não trabalho com custo baseado por atividades na empresa, certo? Nós não trabalhamos, mas nós usamos muitas ferramentas deste sistema ABC para corrigir as arbitrariedades no nosso custeio, que é o método por absorção, entendeu? Para que nós temos um balanço gerencial mais próximo da realidade possível. Então, os direcionadores de custos e recursos têm a função de rastrear e identificar o quanto cada atividade consome de recursos. Os direcionadores de custos de atividades é o mecanismo utilizado para rastrear e indicar as atividades necessárias para a fabricação de um produto, certo? Então, nós vamos falar mais desses rastreadores, tudo durante a aula, e nós vamos linkar eles com slides, com atividades que vocês possam, professor, aqui na teoria, às vezes parece complexo, mas olhando para a atividade, ele fica mais fácil. É claro que eu tenho um certo domínio da atividade que eu vou estar falando, mas eu gostaria muito,
que ao final deste tópico, todos pudessem construir e identificar dentro de uma empresa o que são atividades de custos, que envolvem custos, e quais são os recursos que eu preciso trabalhar e rastrear para mim construir todos esses gastos baseados por atividades, né, sabendo o que gasta cada recurso humano, cada recurso físico, cada recurso até intangível, né, porque às vezes o software que está lá emitindo os romaneios é um recurso intangível. O professor, até do software, o senhor lembrou, mas é lógico, eu tenho um custo com ele, e eu tenho um custo fixo dele, eu pago X por mês, e quanto que eu uso dele lá na balança? Quanto que eu uso dele lá na classificação? Quanto que eu uso dele lá na padronização? Eu vou ter que entender isso. E é isso que faz, né, o meu direcionador, o meu rastreador, para mim entender certinho qual custo deve ser alocado. Puxa, que legal. Então, esse custo, ele vai realmente ajudar bastante, né, a entender os gastos e alocá-los corretamente a cada produto. E eu posso fazer isso, até por lote, né? Entender o lote certinho. Ó, nesse lote aqui de mercadoria eu gastei tanto, nesse outro eu gastei tanto, e assim por diante. A gente vai criando todo esse mecanismo. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Um aperitivo tá bom, né? Tranquilo. Então tá bom. Esse era um aperitivo, eu queria trazer isso para vocês entenderem um pouquinho e já começar a falar de custo ABC na matéria e vocês irem entendendo, tá certo? Nós vamos falar disso aí na próxima semana e talvez até um pouquinho da outra semana, para ficar bem entendido essa questão dos rastreadores, essa questão dos direcionadores, certo? Da alocação, da atividade, e assim nós vamos trocando figurinha, e eu tenho certeza que vocês, ao final, vão poder compreender o custo baseado por atividades e vai dar uma visão bem ampla a vocês na vida profissional, na vida pessoal, dos gastos que acontecem na formação do produto. Beleza? Beleza.